do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula daquela disciplina que eu sei que vocês adoram, a matemática. Eu sei que você gosta, então vamos ver o que vamos assistir na aula de hoje. Eu sou o professor Júlio, hoje iremos ver conceitos básicos de estatística, tabelas e gráficos. Bom, para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno para você fazer as suas anotações. Se você não tiver um caderno, pode utilizar uma folha mesmo, lápis e borracha. E se você tiver uma calculadora, será bom, será útil, tá? Vai facilitar a sua vida na hora de fazer as continhas. Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje, compreender e construir tabelas simples e de dupla entrada. Saber a diferença entre população e amostra. Reconhecer os diferentes tipos de amostragem. Reconhecer as diferentes variáveis em uma tabela e compreender o significado de frequência absoluta e frequência relativa. Hoje temos bastante coisa para aprender aí, então vamos começar. Tabelas. Hoje nós vamos ver o que são tabelas simples e de dupla entrada. Você sabe qual que é a diferença? Vamos pegar um exemplo aqui. Na escola da Roberta, o professor de matemática disse que levaria os estudantes a uma aula de campo e que eles teriam que escolher entre 3 lugares. O primeiro lugar é esse daí, ó, Jardim Botânico. Você conhece o Jardim Botânico? Se não conhece, vale a pena conhecer porque é lindo. O segundo lugar era o Parque da Ciência, ou o Parque Newton Freire. Também é um outro lugar que vale muito a pena conhecer. E o outro lugar, a Torre Panorâmica. Para quem não conhece Curitiba do Alto, você tem que passar lá, porque também é outro lugar maravilhoso. Aí a turma da Roberta ficou muito entusiasmada e votaram lá. Os resultados obtidos foram esses daí, ó. 8 alunos da turma queriam ir no Jardim Botânico, 6 no Parque da Ciência e 12 na Torre Panorâmica. Perceba como aqui nós temos uma tabela simples, uma tabela que tem uma entrada só. A entrada, no caso, as variáveis ali, elas estão na primeira linha. Você observa ali Jardim Botânico, uma outra informação que é o Parque da Ciência e uma outra informação que é a Torre Panorâmica. E na sequência, na segunda linha, você tem o número de alunos que deseja ir em cada um desses daí. Bom, o professor, ele tem 2 turmas, e as 2 turmas vão ter que ir juntas ao passeio. E aí, as 2 turmas vão ter que votar. A votação do 8º ano A e a votação do 8º ano B ficaram assim. Perceba que nós temos 2 tabelas simples agora, certo? Antes nós tínhamos uma tabela simples, agora nós temos 2 tabelas simples. Uma do 8º ano A, outra para o 8º ano B. E se nós juntarmos as duas, o que nós teremos? Nós teremos uma tabela de dupla entrada. A primeira entrada, como você já viu antes, está na primeira linha, ali, ó, Jardim Botânico, Parque da Ciência e Torre Panorâmica. A segunda entrada está na primeira coluna, informando as turmas ali do 8º ano A e do 8º ano B. Tudo certo? Então, vamos passar agora para alguns conceitos básicos de estatística. O conjunto de todos os elementos, nós vamos chamar de população. E aqui, um subconjunto, uma parte da população, nós iremos chamar de amostra. Para ficar um pouco mais claro, imaginemos que temos um conjunto. E nesse conjunto, o conjunto ele é formado por elementos homens e mulheres, certo? Todos os homens e todas as mulheres formam a população. Se nós pegarmos uma parte deste conjunto, nós teremos a amostra. São alguns homens e algumas mulheres ali de dentro. Quando são feitas pesquisas, as pesquisas elas são elaboradas de acordo com 2 objetivos. Você pode fazer uma pesquisa com toda a população ou pode-se fazer uma pesquisa utilizando uma amostra. Quando que é feito uma ou outra, por exemplo? Ali nós temos como exemplo a população, a pesquisa do censo. A cada 10 anos, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza uma pesquisa com toda a população brasileira. É feito um concurso para contratar-se pessoas que irão nas casas das pessoas, elas irão nas casas de todas as pessoas do Brasil inteiro, perguntando uma série de coisas que está num questionário.
Essa pesquisa ela demora muito tempo para ser realizada, né? Imagina ter que visitar todas as residências do país inteiro. Quando nós precisamos fazer uma pesquisa rápida, como por exemplo ali na pesquisa eleitoral, eu coloquei como exemplo da pesquisa por amostragem, né, por uma amostra, quando você precisa das respostas para uma pesquisa eleitoral, na outra semana já tem que ser feita uma outra pesquisa, porque os dados mudam semanalmente, né? Numa semana, quem está em primeiro lugar hoje é o candidato tal, em segundo lugar é o candidato tal. Na outra semana já tem que ser feita uma nova pesquisa. Então, por exigir-se que seja rápida a pesquisa, é feito o quê? É feita uma amostra, pega-se uma parte da população, certo? Vamos adiante. Tipos de amostragem. Nós temos alguns tipos de amostragem, mas o que é a amostragem? A amostragem é o processo para recolher amostras de uma população. Isso que eu disse antes. Nós temos uma população, vamos fazer uma pesquisa com este pessoal. Bom, mas vamos fazer com todo mundo? Não, vamos pegar só alguns. Então, vamos pegar a amostra. Joia. Mas como vamos selecionar? Porque ela pode ser simples. Quando vai ser simples? Quando todos os indivíduos, todos os elementos daquele conjunto têm uma característica semelhante, né? Por exemplo, uma colônia de fungos. Preciso analisar uma colônia de fungos. Todos os fungos são iguais naquela colônia, então eu posso pegar só uma parte da colônia e fazer uma análise daquela amostra, certo? Não preciso selecionar uma parte diferente da outra, como nós vamos ver agora. Temos a amostra sistemática também, é um outro processo de amostragem. Quando que ele é feito? É quando os elementos de uma população a ser estudada já se encontram ordenados. Exemplo, ali eu coloquei uma fábrica de parafusos. É muito comum se fazer nas indústrias, nas fábricas, pesquisas de amostragem de qualidade, por exemplo, para saber se aquele produto que está saindo, que está sendo fabricado, está saindo com qualidade ou está saindo com defeito, ou qual é a porcentagem daquele produto que está sendo fabricado com defeito. Numa fábrica de parafusos, são fabricados, sei lá, muitos parafusos por dia. Aí vamos supor que a pessoa que faz essa gestão do controle de qualidade da empresa, ela diz lá que ela quer analisar, ela quer que retire, a pessoa da produção vai lá e retira a cada 3 horas um parafuso da linha de produção. Todos os dias, durante todo o tempo que a máquina está produzindo, está fabricando parafuso, ele quer que uma pessoa da produção vá lá e tire a cada 3 horas um parafuso dali. E aí ele faz essa rotina durante uma semana inteira. Ao final dessa semana ele vai ter informação suficiente, vai ter parafusos o suficiente para poder analisar qual é a porcentagem desses parafusos que apresentou o defeito. E com base nisso, ele pode fazer um controle de qualidade melhor dos parafusos que estão sendo fabricados. A próxima amostragem, o nosso terceiro processo de amostragem aqui, vai ser a amostra estratificada. É quando a população é dividida em subpopulações chamadas estratos. Então é feito um sorteio aleatório em cada extrato. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. Em um congresso para médicos, 110 se inscreveram para a palestra de cardiologia, 140 para a de obstetrícia e 150 para a de ortopedia. A equipe organizadora do congresso quer fazer uma pesquisa com 10% dos participantes das palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma delas. Muito simples, né? Eles querem fazer uma pesquisa num congresso, onde estão participando vários médicos, várias características de médicos diferentes ali, cardiologia, obstetrícia e ortopedia. E eu não posso pegar 10% simplesmente dos médicos que estão participando no total, porque eu corro o risco de acabar pegando 10% da mesma turma, por exemplo, né? Do pessoal que está assistindo cardiologia ou do pessoal que está assistindo a palestra de ortopedia. Então, olha ali, se for realizada uma amostra simples, existe a possibilidade de os 10% selecionados terem assistido a mesma palestra. Assim, é necessário fazer uma amostra proporcional de cada palestra, o extrato. Então, nós temos ali a tabelinha que eu fiz ali já, palestra, população e amostra. Eu coloquei ali palestra, cardiologia, a população. Quantos médicos estão na sala da palestra de cardiologia? 110, ele disse lá no enunciado. Obstetrícia, quantos médicos estão assistindo àquela palestra? 140. E na palestra de ortopedia, 150 médicos. No total, temos ali 400 médicos assistindo a todas as 3 palestras. Perceba que ele disse
que nós temos que tirar 10% de cada sala ali, né? 10% dos médicos. A amostra será de 10%. Então eu vou pegar 10% de 400, vai dar 40 médicos no total. Mas de cardiologia, ao retirar ali 10%, quanto que vai dar? Eu vou dar um tempinho para você tentar resolver e preencher para mim aquela coluna da amostra ali. Quantos médicos que eu vou retirar da turma que está assistindo a palestra de cardiologia, dos 110 ali, né? Quantos eu vou retirar dos 140 que estão assistindo a palestra de obstetrícia e quantos eu irei retirar dos 150 que estão assistindo a palestra de ortopedia. Lembre-se que nós iremos tirar 10% de cada turma ali, para completar essa amostra. Então, eu vou te dar um tempinho para você resolver aí e daqui a pouco a gente volta para ver se você acertou. Vamos lá, vamos corrigir o exercício então. Vamos ver se você acertou. Vamos voltar aqui ao nosso quadro. Aliás, você sabe qual é a diferença entre quadro e tabela? Porque aqui, neste caso, nós temos um quadro. Antes eu tinha até dito tabela, mas neste caso nós temos um quadro. A diferença é que o quadro ele tem as linhas fechadas nas laterais. E a tabela ela tem que ter as linhas abertas. Você pode fechar em cima e embaixo, mas nas laterais ela tem que ficar aberta, ok? Uma curiosidade aí. Vamos lá então. Bom, para a palestra de cardiologia eu tenho uma população de 110 médicos e tenho que retirar 10% desses 110. Quanto que vai ficar 10% de 110? Nós já fizemos essa continha nas aulas anteriores, mentalmente inclusive, mas eu vou mostrar aqui para você lembrar e também para ver como é fácil fazer isso daqui. 10% de 110. Bom, esse porcento, na verdade, é a mesma coisa que 10 por 100, certo? Eu vou transformar a porcentagem em fração. O D é a mesma coisa que vezes. E o 110 continua sendo 110, ok? 10 vezes 110 vai dar quanto? Bom, quando você multiplica um número por 10, basta repetir este número e acrescentar o zerinho ali que dá na mesma, né? Na prática, então vai ficar 1.100. E este 100 aqui? Aqui não tem ninguém, é como se fosse 1. Tem o 1 ali, né? Então 100 vezes 1 vai continuar 100 aqui embaixo. E eu posso agora simplificar aqui, ó. Eu vou dividir 1.100 por 100, né? Na prática eu estarei simplificando esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Vai dar quanto aqui? Vai dar 11.
É a resposta que nós temos ali na tabela. Aliás, no quadro. Agora, você poderia simplificar antes aqui, caso você quisesse. Como? Esse 100 aqui embaixo, ele está dividindo tudo isso que está ali em cima, porque aqui é vezes. Então, eu posso simplificar estes dois zeros de cima com estes dois zeros de baixo, assim como eu fiz ali. Ok? E aí ficaria 1 vezes 11, que vai dar 11. Certo? Bom, se na primeira ali tínhamos 110 e 10% de 110 deu 11, você já consegue deduzir que na segunda linha, para a palestra de obstetrícia, ao tirar 10% de 140, nós vamos pegar ali 14 médicos, certo? E na palestra de ortopedia, ao tirar 10% de 150, nós vamos retirar dali 15 médicos para fazer a pesquisa. Vamos adiante. Tem uma pergunta para você agora. Em sua opinião, em uma pesquisa sobre o aplicativo de celular preferido dos estudantes do 8º ano de uma escola, considerando que todos os estudantes usam aplicativos e que tenham características parecidas, qual é o melhor tipo de amostragem a ser realizada? Amostragem simples, aquela amostragem estratificada, como essa que nós acabamos de fazer, ou a amostragem sistemática, como aquela do parafuso da fábrica de parafusos. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Vamos lá, qual é a resposta então? Bom, se os alunos têm as mesmas características, todos têm o aplicativo, todos possuem celular, eu posso fazer um sorteio ali, qualquer estudante que sair daquela turma vai poder me responder a pesquisa da mesma maneira, independente de quem seja, se for menino ou se for menina, certo? Então a amostra vai ser, o processo de amostragem que nós vamos fazer ali vai ser a amostra casual simples. Né? Faremos um sorteio da turma, dos alunos que queremos escolher para a amostra, certo? Vamos adiante, agora nós vamos falar de variáveis. O que são as variáveis em uma pesquisa? São as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou uma população. Podem assumir valores numéricos e não numéricos. São classificadas em qualitativas e quantitativas. Bom, qualitativas e quantitativas, pelo nome você já consegue identificar aí que uma delas vai ter a ver com quantidade, a outra não, certo? Vamos adiante, daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Vamos ler isso que está escrito aqui, ó. As variáveis quantitativas podem ser medidas usando uma escala numérica. Como eu disse, quantitativas, estamos falando de quantidades. Podemos utilizar números. As variáveis serão números. São classificadas em discretas ou contínuas. Olha lá. Para você entender rapidamente, as variáveis discretas são aquelas que nós podemos contar com números, geralmente são os números inteiros que nós vamos utilizar. Né? Número de filhos, por exemplo, ali, ó, 0, 1, 2, 3. Agora, as variáveis quantitativas contínuas, elas são valores que representam, por exemplo, a altura de uma pessoa ou o tempo que uma pessoa demorou para cumprir uma prova. A altura não é um número inteiro, 1,68 metros, 1,82, 1,75, certo? E temos as variáveis qualitativas. Essas são aquelas que não são representadas por números, são as características que não possuem valores numéricos, são definidas por categorias ou atributos, qualidades, digamos assim, entre aspas. Né? São classificadas como nominais ou ordinais. Quais são as variáveis qualitativas nominais? Elas não requerem ordenação, como, por exemplo, cor dos olhos. Em uma pesquisa, olho azul, olho castanho, olho verde, a cor do olho não é um número, então é uma variável qualitativa, é uma característica. E tanto faz a ordem que ela se apresentar na pesquisa, não importa. Agora, as variáveis qualitativas ordinais, elas pressupõem uma ordenação, como, por exemplo,
o grau de escolaridade. O indivíduo, numa pesquisa lá, vamos saber quantas pessoas têm ensino médio, ensino superior, ensino de pós-graduação. Eles geralmente se apresentam numa sequência, do menor para o maior ou vice-versa. Então, são as qualitativas ordinais, certo? Variáveis, esquema sintetizado. Tem um esqueminha aqui para você entender mais fácil. A variável, ela se divide em duas, quantitativas ou qualitativas. Quantitativas é aquela que as variáveis são números. A qualitativa é um nome. As quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas, quer dizer, número inteiro, 1, 2, 3, ou contínua, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e assim por diante. As qualitativas, elas podem ser nominal ou ordinal. Nominal, quando ela não importa a ordem, né? Como, por exemplo, cor do olho. E a qualitativa ordinal, aí importa a ordem, como, por exemplo, grau de escolaridade. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e por aí vai. Vamos dar uma olhada nessas tabelas aqui. Temos quadros e tabelas. A minha primeira tabela, a tabela número 1, é uma tabela que está falando de esporte preferido dos estudantes. Eu vou tirar essa tabela 2 daqui e vou falar só dessa 1 por enquanto. Você já vai ver a 2 e depois tem outras também. Nós temos nessa tabela, preste atenção aqui, um título, que é onde eu vou identificar do que está sendo falado na tabela, né? Esporte preferido dos estudantes do 8º ano A. Ali na primeira coluna eu tenho os esportes. Então, quais são os esportes que eu estou querendo saber que os alunos gostam? Por exemplo, futebol, vôlei, basquete. E ali, no lado direito, na segunda coluna, nós temos a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Bom, temos ali 9. 9 alunos, 9 estudantes gostam de futebol. E ali temos 12. 12 gostam de vôlei e depois 9 gostam de basquete. Então, quer dizer que essa frequência absoluta é o número de estudantes que gosta de determinado esporte, certo? No total, nós temos ali 30 estudantes que responderam a esta pesquisa. E na coluna da direita desta, né, na terceira coluna, nós temos ali a frequência relativa. O que vem a ser essa frequência relativa? Nós vamos estudar sobre isso daqui mais na nossa próxima aula, aula número 4. Mas eu já vou explicar um pouquinho para você entender. A frequência relativa, que nós temos ali na linha do futebol 30%, é o número que é a porcentagem que representa aquele número de estudantes do total. Por exemplo, nós temos 30 estudantes, desses 9 gostam de futebol. 9 representa quantos por cento de 30? Quanto, em porcentagem, esta parte que gosta de futebol representa do total, que é 30, certo? Isso é a frequência relativa. Na segunda linha ali, dos esportes, né, ali onde diz vôlei, nós temos 40% como frequência relativa. Então, 40% dos estudantes desta turma gostam de vôlei, 30% gostam de futebol e os outros 30%, para completar 100%, gostam de basquete. Vamos dar uma olhada na tabela 2. A tabela 2 está falando do grau de escolaridade dos funcionários da empresa X. Bom, na primeira coluna nós temos ali a variável, né? O grau de escolaridade. E aí temos ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação e aí o total, que vai dizer o total de funcionários ali. Do lado direito, logo à direita, na coluna da direita, na segunda coluna temos a frequência absoluta. Então temos que 6 funcionários da empresa X têm o grau de escolaridade do ensino fundamental, 30 funcionários têm um grau de escolaridade de ensino médio, 48 possuem ensino superior e 36 possuem pós-graduação, no total 120 funcionários. E logo à direita, na terceira coluna, temos a coluna das frequências relativas ali, né? Frequência relativa. Então, qual é a porcentagem de funcionários da empresa que tem ensino fundamental? Está ali, 5%. Qual é a porcentagem de funcionários da empresa que possuem o ensino médio? Bom, são 30 pessoas e isso representa 25% dos funcionários. Qual a porcentagem que possui ensino superior? São 40% dos funcionários. E 30% dos funcionários possuem pós-graduação. Então, a coluna da frequência relativa ela é muito legal, ela é muito interessante porque você consegue perceber ali já em porcentagem. Como eu disse, na aula que vem a gente vai também aprender, ver certinho como é que calcula isso daí. Mas você já pode imaginar, por aulas passadas de porcentagem, né, pelas outras aulas que nós tivemos,
Como que faz para calcular isso daí? Basta você pegar a parte e dividir pelo total, lembra? Vamos para a tabela 3 agora. Número de filhos dos funcionários da empresa X. Número de filhos, na primeira coluna, nós temos ali 0, 1, 2 e 3. E a frequência absoluta, o número de funcionários que tem 0 filhos, são 10. O número de funcionários que tem 1 filho, são 5 funcionários. 25 funcionários têm 2 filhos e 10 funcionários têm 3 filhos. Temos ali um total de 50 funcionários. E a frequência relativa, na terceira coluna, você consegue perceber facilmente que 20% dos funcionários da empresa não têm filhos, né? São aqueles 10 ali. 10% possuem um filho, 50%, metade dos funcionários da empresa possuem 2 filhos e 20% dos funcionários da empresa possuem 3 filhos. Na tabela número 4, nós temos a altura dos estudantes de uma academia de ginástica. Bom, ali você percebe claramente na primeira coluna que as variáveis são quantitativas contínuas, né? Por quê? Olha só ali a 1,65, 1,69, os valores não são aqueles números inteiros. E ali nós temos uma coisinha a mais ali, uma coisinha, né, diferente, que é aquele risquinho ali na linha, naquela célula ali. Ó. Perceba naquela primeira célula daquela coluna da altura, que vai de 1,65 até 1,69, que nós temos um T deitado para a esquerda ali, digamos assim, né? Bom, o que significa aquele risquinho? O risquinho da esquerda significa que ele está fechado para o valor da esquerda, porém está aberto para o valor da direita, que é 1,69. Ele está fechado para 1,65, significa que 1,65 entra aí. Significa que eu vou contar as pessoas que têm 1,65 de altura, 1,66, 1,67 e 1,68. E não vou contar quem tem 1,69, porque as pessoas que têm 1,69 estão sendo contabilizadas na linha de baixo ali, ó, onde aparece de 1,69 até 1,73, porém 1,73 não entra. Entendeu como é que vai funcionar? Bom, agora isso daí nós vamos ver mais ainda na nossa próxima aula, mas o que eu quero de você agora é que você diga para mim quais dessas tabelas aí, ou melhor, eu quero que você diga se a tabela número 1 ela é uma tabela que apresenta a variável quantitativa, e se for quantitativa, se é discreta ou se é contínua, ou variável qualitativa, e se for uma variável qualitativa, se é nominal ou se é ordinal. Ok? Eu vou dar um tempinho para você responder e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos lá, vamos corrigir então. Vamos ver se você acertou. Na tabela 1, nós teremos o quê? Uma variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativa nominal, porque estamos falando do quê? De futebol, vôlei, basquete, são nomes e não importa a ordem que você apresenta ali na tabela, certo? Na segunda tabela, na tabela 2, é uma qualitativa ordinal, porque está falando do grau de escolaridade, né?
ele requer uma predisposição ali dos elementos, né, das variáveis. Né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Uma ordem do menor para o maior. Na tabela 3, nós temos a quantitativa discreta, porque os números ali estão 0, 1, 2, 3, são números inteiros, né? E na tabela 4, como eu já tinha dado a dica antes, é quantitativa contínua, porque os valores eles se apresentam em continuidade, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68 e assim por diante. Vamos a um problema agora. Uma fábrica de chocolates verificou a pertinência da implantação de uma consultoria nutricional para os seus funcionários. Uma das pesquisas realizadas foi com relação à massa em quilogramas de seus funcionários. Para isso, pesquisaram 50 trabalhadores, dos 250 funcionários registrados na empresa. Com base nessas informações, responda. Letra A, qual a população dessa pesquisa? E letra B, qual é a sua amostra? Eu vou dar um tempinho para você responder essa daqui também e daqui a pouco a gente já volta para corrigir. Vamos lá, vamos corrigir e ver se você acertou aqui então. Antes da nossa correção, eu gostaria só de chamar a sua atenção aqui para uma coisa que é uma linguagem, uma expressão da linguagem popular aqui. Geralmente, quando as pessoas vão medir a sua massa corporal numa balança na farmácia, ou quando você vai medir a massa de uma fruta, de um cacho de bananas, por exemplo, quando você vai na frutaria, alguém vai na frutaria comprar, você está medindo a massa, mas o comum de se ouvir e até de se dizer é que você está pesando. Ah, eu vou pesar esta maçã ali, eu vou pesar esse cacho de banana. Ah, eu fui me pesar ali na farmácia e deu tantos quilogramas, tantos quilos. Né? Mas o que nós vamos falar aqui, o correto é chamar de massa, porque o peso, e você vai ver isso o ano que vem em física, no 9º ano e também durante todo o seu ensino médio, peso é a massa multiplicado pela força da gravidade, por uma força. Tá? Então, eu não posso dizer que eu peso, eu tenho que dizer que a massa de uma pessoa é aquela. Isto é o correto. Por isso, ali no enunciado do exercício, nós colocamos ali uma das pesquisas realizadas foi com relação à massa em quilogramas de seus funcionários. Ok? Então, o correto é a massa, assim como quilogramas. Vamos lá. Qual é a pergunta A? Qual a população dessa pesquisa? Qual o total de funcionários dessa empresa? 250. A população é o total de elementos do conjunto. Então, a população aí é de 250. Qual é a amostra? Está perguntando na letra B. A amostra, aquilo que foi retirado. Para isso, pesquisaram 50 trabalhadores do total. A parte que foi pesquisada foi de 50. Então, a amostra aí é de 50 pessoas. Ok? Vamos em frente. Agora vamos à nossa atividade prática.
Vai ser atividade de planilha eletrônica. Eu vou dar um tempinho aí de 30 segundos só para você procurar ou ir buscar o seu celular, para quem tem o celular, o smartphone, ou para você poder ligar o computador, se você ainda não... porque agora nós vamos fazer uma atividade que requer a utilização de planilha eletrônica. Nós já vimos isso em outras aulas e agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, um tempinho só para você ligar aí a sua ferramenta e nós já voltamos. Vamos lá então. Se você não possui aí um smartphone ou não está com o computador aí neste momento, não tem problema. Me acompanhe e fique bem atento que nós vamos fazer juntos essa atividade, ok? Bom, você pode usar o computador ou o celular, como eu disse. Utilizando tanto o computador quanto o celular, você vai acessar o Google Drive. Nós já vimos em aulas anteriores aí, né? Você vai digitar lá www.google.com e no Google você vai fazer o seu login e depois que você fizer o seu login, você vai entrar naqueles 3 pontinhos que fica lá no computador ou no celular e vai clicar naquele botãozinho que está o triângulozinho que é do Google Drive, né? Conforme nas aulas anteriores eu já mostrei. Então eu vou partir daqui já, ó. Chegamos no Google Drive, tanto no computador quanto no celular. Você vai clicar onde? Agora eu vou clicar naquele maisinho que tem ali, do novo. Nós também já fizemos isso em aulas anteriores, mas estou repetindo aqui. E vamos selecionar planilha eletrônica. Tá? Então você vai clicar no mais. Ao clicar no mais vai abrir essa janelinha aqui. Você seleciona ali, ó, planilhas Google. Vai abrir a planilhazinha. Você pode selecionar uma planilha aqui no meio, qualquer célula aqui desta planilha que abriu. Clica no teclado, vamos digitar aqui, palestra. Nós vamos fazer qual tabela aqui? Nós vamos fazer aquela tabela onde tínhamos palestras de cardiologia, palestras de ortopedia. E eu vou fazendo aqui, você vai repetindo aí, ó. Aqui eu vou escrever a população. Tá difícil aqui. É bom que eu demoro e você demora junto também. Que daí você faz, dá tempo de você fazer aí tudo certinho. Aqui vai ser a amostra. E agora vou colocar aqui as minhas variáveis, né? Cardiologia. Aqui é obstetrícia. E na linha de baixo aqui, ortopedia. Vamos lá. Aqui eu vou colocar embaixo o total. E na próxima coluna, aqui onde a população, quantos médicos estavam assistindo a palestra de cardiologia? 110. 140 estavam assistindo a palestra de obstetrícia e a palestra de ortopedia, eu vou colocar aqui os 150 que estavam assistindo. Agora perceba que na próxima célula, o total, deixa eu arrumar aqui primeiro para deixar tudo no meio, aqui ó, centralizado, você pode consertar a formatação da sua tabela da maneira como você preferir aqui, ó. Eu estou clicando no botãozinho de baixo, perceba que quando eu seleciono a coluna inteira pela letra lá em cima, eu consigo ajeitar todas as células de uma vez só. Aqui nesse caso eu arrumei só a palestra. Agora aqui no total, eu quero saber qual o total de médicos. Eu não vou colocar o número ali, eu vou falar para ele calcular, então eu vou clicar aqui nesse FX da esquerda, vai aparecer inserir função.
você vai até a matemática lá, seleciona a matemática e agora vamos somar. Então, vai lá para o S, lá embaixo. Vamos procurar uma função soma. Aqui está em inglês. Então, nós não vamos encontrar soma, mas você vai encontrar esse sum aqui, ó. Retorna a soma de uma série de números. Olha só, apareceu ali a função. E eu vou somar quem aqui? Vou colocar quem dentro do parênteses? Aqui está difícil para a gente visualizar, né? Então, eu vou clicar no verde aqui, vou abaixar a tela um pouquinho só para ver. Nós vamos somar da célula D4, perceba, está na coluna D da linha 4, até a célula que está na coluna D na linha 6. Olha ali, ó, estas três células aqui, o 110, o 140 e o 150. Só que dentro do parênteses, onde eu vou realizar a minha soma, eu vou colocar as células. Então eu vou somar da célula D4 até a célula D6. D4, dois pontos, D6. E vou apertar aquele tiquezinho verde que está ali. Pronto. Ele retorna 400, que é o valor da soma. Agora perceba que se eu alterar esse valor aqui, ó, vou apagar o 140 e vou escrever 120. Vou escrever aqui. Olha que beleza. Ele automaticamente conserta o total lá para mim, ó, porque a planilha ela calcula sozinha. E por que ela está calculando sozinha? Porque eu estou colocando dentro dos parênteses na hora de somar o valor da célula, né? Eu estou colocando a célula. Agora aqui nós vamos calcular os 10% daquele valor ali. Vai ficar... perceba uma coisa, eu já tinha falado em aulas anteriores, sempre que você quer que a planilha te devolva um cálculo, você tem que começar com igual, né? Então eu escrevi aqui, ó, igual 10% vezes é o asterisco. Vezes quem? Vezes a célula D4, que está ali o 110. Vou apertar o verdinho, ele vai me dar os 10% ali, ó, que é 11. Vamos lá, vamos fazer para a próxima célula agora. Igual 10% vezes, é o asterisco, a célula D5, né? Então, vezes D5. Você pode escrever ou você pode selecionar a célula. Ao apertar, ele vai me dar os 14%. Em vez de você fazer isso para todas as células, você pode simplesmente clicar em cima da célula, copiar, como eu estou fazendo aqui, e depois selecionar as células que você quer colar e simplesmente colar. Ele também vai te dar o mesmo valor ali, ó. 10% de 150 ficou 15 e os 10% de 400 ficou 40. Ó. Perceba que se eu mudar aqui em ortopedia para 200 médicos, ele já alterou a soma, o total, ele também alterou os 20 ali, 20%, e também alterou os 45 ali, que são 45, quer dizer, 20% não, 20 médicos, né, 10%, e 45, que são os 10% do total. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa atividade aí. E vamos às perguntinhas finais agora da aula. Vamos ao nosso quiz. Vamos lá, olha só. A respeito dos conceitos básicos de estatística, responda se é verdadeira ou falsa cada afirmação abaixo. Na primeira afirmação, população é o conjunto de todos os elementos. O que você acha? População é o conjunto de todos os elementos? Sim ou não? Verdadeiro, né? Verdadeiro, população é o conjunto de todos os elementos. A amostragem é o processo para recolher amostras de uma população. A amostragem é o processo para recolher amostras? Sim? Sim, muito bem. Verdadeiro também. As variáveis quantitativas, elas podem ser medidas utilizando uma escala numérica. É verdadeiro ou é falso isso daqui? É verdadeiro, pode ser utilizado escala numérica. E a quarta afirmação, variáveis qualitativas também possuem valor numérico. As variáveis qualitativas, elas possuem valor numérico? Qualitativas? Falso, né? As variáveis qualitativas são aquelas que não possuem valor numérico. Bom, o que vimos hoje? Hoje você viu sobre tabela simples e tabela de dupla entrada. Também vimos o que significa população e amostra em uma pesquisa, a diferença entre esses dois, e os 3 processos de amostragem, simples, sistemática e estratificada.
Também vimos aquele esquema das variáveis, que você pode dividir em quantitativa e qualitativa, onde as quantitativas se dividem em discretas, ou melhor, as quantitativas se dividem em contínuas ou discretas e as qualitativas em nominais ou ordinais, e vimos o que é frequência absoluta e frequência relativa. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos para você e até a nossa próxima aula.